Nesse vídeo, irei falar sobre a hipótese da fragilidade financeira desenvolvida pelo economista americano Hyman Minsky. Irei abordar seu fundamento, conceito, pontos principais e, principalmente, como ela é aplicada nos mercados financeiros atuais. Olá! Bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. O ponto de partida do modelo de fragilidade financeira é a caracterização dos agentes econômicos individuais, pessoas físicas ou jurídicas, por meio de seu balanço. Segundo Hyman Minsky, economista americano conhecido por seus estudos sobre as crises financeiras e a sua ligação com o ciclo econômico, todo agente econômico, seja ele uma pessoa, uma família, uma empresa ou o próprio governo, pode ser descrito pelo seu balanço, no sentido de que todo agente assume compromissos de pagamentos, seu passivo, que idealmente tem de ser honrado através das receitas derivadas de seus direitos, o seu ativo. Esses agentes, contudo, encaram seus ativos e passivos de forma diferenciada. Eles reconhecem que os rendimentos de seus ativos são incertos, isto é, são cercados por riscos e podem não se concretizar como era esperado quando foram comprados. Mas cada um vê seu passivo como certo, isto é, sabe que o não cumprimento das obrigações assumidas pode ter consequências graves, como, no limite, a insolvência. Em outras palavras, receba ou não o que esperava receber pelos seus ativos, a pessoa sabe que terá que honrar suas dívidas da mesma forma. Essa é a origem de uma das principais características do modelo de Minsky. A suposição de que, ao decidir construir um portfólio, cada unidade de decisão deve pesar não apenas a atratividade de cada classe de ativo, mas também a compatibilidade dos retornos esperados com as obrigações para o futuro que terão de ser assumidas para financiar essa compra. Como os retornos são incertos, mas as obrigações não, ao formular uma estratégia de acumulação, cada agente tem de preparar um plano B. O que fazer no caso de desapontamento de expectativas? Isto é, como garantir sua sobrevivência caso as entradas de caixa não sejam suficientes para cobrir as saídas de caixa definidas pelas obrigações assumidas. A principal herança de Keynes, na abordagem de Minsky, se manifesta na necessidade de fazer hedge contra o desapontamento de expectativas. Os riscos que cercam o futuro nem sempre são calculáveis. Muitas vezes, eles não são sequer definíveis a priori. Muitas coisas que não podemos sequer imaginar no presente podem dar errado no futuro e desapontar expectativas. Investidores podem apostar no sucesso de empresas muito avançadas no presente, mas que acabarão por sucumbir à concorrência de outra empresa portadora de alguma inovação fundamental. Por exemplo, como prever tais inovações e seus impactos? Assim, em contraste com o que assumem os praticantes da hipótese de mercados eficientes, os preços dos ativos não refletem fundamentos estáveis da economia, mas, ao contrário, refletem expectativas que são formadas em um quadro de incerteza fundamental, em que o futuro projetado não pode ser mais do que uma hipótese, entre muitas. Duas implicações importantes decorrem da adoção desse conceito de incerteza. A primeira é a instabilidade que cerca esses mercados, já que estão sujeitos a mudanças drásticas quando os agentes se convencem de que cenários assumidos como prováveis para o futuro
não se mostraram consistentes com o desenvolvimento vivido e mudam seu comportamento para adaptá-lo aos novos cenários que se imponham. Essas mudanças podem ser bruscas e repentinas. A segunda, dado que se assume não apenas que o futuro é incerto, mas, e até mais importante, que os agentes sabem que o futuro é incerto e que suas expectativas podem ser desapontadas por uma evolução imprevista e imprevisível dos fatos, é que estes mesmos agentes tomarão certas precauções ao decidir que ativos adquirir e que obrigações assumir para minimizar os custos de um desapontamento. Esse último insight leva a um conceito fundamental para se entender a dinâmica financeira proposta por Hyman Minsky, o de margem de segurança. Ao decidir sobre sua exposição a riscos que possam impossibilitar o cumprimento de obrigações a partir das receitas obtidas dos direitos adquiridos, o agente toma um certo número de precauções, como sempre considerar a pior estimativa de retornos esperados como base de cálculo, ou seja, examinar se mesmo o pior dos casos concebíveis em termos de retorno ainda permitiria o cumprimento das obrigações assumidas. Outra precaução se reflete no que Keynes chamou de preferência pela liquidez, a preocupação em manter no portfólio ativos líquidos, inclusive moeda, para permitir liquidar obrigações mesmo que os ativos pagantes não desempenhem adequadamente. Quanto maior a incerteza que cerca os retornos futuros dos ativos, maior a reserva líquida que o agente manterá. Esses cuidados são importantes, argumentou Minsky, porque há duas orientações importantes que empurram o agente a se expor a riscos. A primeira é representada pela possibilidade de alavancagem, isso é, o apelo a recursos de terceiros para aumentar o retorno sobre seu capital próprio, sempre que a taxa de juros sobre o empréstimo for inferior à taxa de retorno esperada dos ativos. A segunda é a possibilidade de descasamento de maturidades entre ativos e passivos. Aqui trata-se de jogar com a curva de rendimentos. Em condições normais, taxa de juros sobre contratos de maturidade reduzida tendem a ser inferiores às taxas pagas sobre contratos de maturidades mais longas. Assim, se abre a possibilidade de se tomar emprestado a maturidades curtas para aplicação em ativos de maturidade mais longa, embolsando-se o spread de taxa de juros. Mas esses fatores, que podem aumentar a rentabilidade dos investimentos, podem também aumentar os riscos desses investimentos. O endividamento cria a possibilidade de insolvência, ou seja, a incapacidade de honrar as dívidas assumidas. O descasamento de maturidades cria o risco de iliquidez, isso é, a incapacidade de honrar dívidas nas datas contratadas. A diferença entre as duas classes de risco é sutil. Insolvência é a incapacidade última de cumprimentos de obrigações, o que significa que o valor presente dos ativos é inferior ao valor presente dos passivos daquela unidade de decisão. Não adianta deixar o tempo passar porque a cada momento as entradas de caixa serão inferiores às saídas. Iliquidez é a incapacidade de honrar obrigações de forma temporária, em alguma das datas em que pagamentos têm de ser feitos. O valor presente dos ativos pode ser maior do que o dos passivos, mas, em dados momentos, as saídas de caixa contratadas podem ser maiores do que as entradas. A insolvência pode ser evitada, porém, de duas maneiras. O uso de ativos líquidos acumulados para permitir cobrir essas eventualidades, isto é, pela constituição de uma margem de segurança adequada quando a aquisição foi feita.
O apelo ao refinanciamento das dívidas, isto é, a persuasão dos credores de que tem mais a ganhar refinanciando a dívida do que forçando a insolvência do agente. É claro que o refinanciamento só é uma saída se puder ser feito a termos compatíveis com o retorno esperado desses ativos. Se as taxas de juros sofrerem um aumento significativo, por exemplo, conceder o refinanciamento não salvará o tomador da falência. Todos esses fatores, segundo Hyman Minsky, são pesados na hora da tomada de decisão quanto aos ativos a comprar e às obrigações a emitir. As margens de segurança servirão para proteger a capacidade de cumprimento de obrigações em face de um desapontamento de expectativas quanto aos retornos dos ativos. A largura dessa margem dependerá do grau de incerteza que cerca as expectativas dos agentes no momento da concretização das decisões. Quanto maior a incerteza que cerca o futuro, maiores serão as precauções a tomar, que se podem manifestar de diversas formas não exclusivas. Além de considerar as expectativas de retorno dos ativos por baixo, pode-se minimizar a alavancagem, evitar o descasamento excessivo de maturidades, constituir reservas de ativos líquidos em moeda, assegurar-se da disponibilidade de fontes de refinanciamento a termos razoáveis, entre outros. Naturalmente, todas essas formas de proteção, hedge, custam dinheiro, seja em termos de custos explícitos, seja em termos de custos de oportunidade. Por exemplo, perda da oportunidade de ganhar mais por meio do endividamento quando se limita a alavancagem. O fator decisivo, segundo Minsky, é a confiança de que as expectativas de retorno efetivamente se confirmem. É nesse ponto que Minsky introduz um dos elementos mais conhecidos de seu modelo e que mais atraiu a atenção dos analistas durante a crise financeira. Minsky escreveu que a estabilidade é desestabilizante. A confiança dos agentes econômicos, mais do que as suas expectativas per se, são produto da experiência. À medida que uma dada situação vai se reproduzindo como esperado, as incertezas do futuro vão diminuindo e a confiança dos agentes na possibilidade de afinarem suas estratégias de investimento para aproveitar as melhores oportunidades percebidas aumenta. Assim, ao contrário da automaticidade das situações de equilíbrio, na ausência de choques exógenos, suposta na hipótese de mercados eficientes, já na abordagem de Minsky, as situações de equilíbrio são superadas pela própria persistência do equilíbrio, sem necessidade de perturbações externas. Assim, se as expectativas de retorno são confirmadas pela evolução dos fatos, e, de novo, e mais uma vez, os agentes fatalmente se perguntarão se as precauções tomadas no início do processo não são excessivas, dada a experiência que viveram de não precisar delas. É importante relembrar que todas as precauções implicam custos explícitos e de oportunidades. Se as precauções se mostram desnecessárias, não há por que continuar pagando esses custos. A consequência, portanto, da experiência de estabilidade é levar os agentes a se comportarem de modo mais e mais arriscado para aumentar os seus ganhos. O colchão de ativos líquidos que pagam pouco ou nada é diminuído, para que se possa comprar mais ativos pagantes. A alavancagem aumenta como aumenta o descasamento de maturidades. A posição de balanço de cada agente vai se mostrando mais e mais frágil. Se o processo não for detido, por exemplo, por restrições regulatórias ou de política econômica à expansão do crédito, ao aumento da alavancagem, etc., chegará um momento em que a margem de segurança será tão estreita, ou seja, a posição de balanço dos agentes será tão frágil que, mesmo choques que seriam relativamente pouco importantes em outras circunstâncias, acabarão
por fazer ruir o sistema financeiro, como foi o caso do financiamento hipotecário subprime nos Estados Unidos. Quando o choque ocorre e o retorno das aplicações diminui, a estreita margem de segurança estabelecida significa que há pouco ou nenhum espaço para absorver a perda. Falta-nos apenas um elemento na abordagem de Hyman-Minsky. O que ocorre quando a posição de balanço dos agentes expostos à iliquidez e à insolvência e sem colchões de liquidez que possam absorver as perdas ou acesso a refinanciamentos? É abalada por um choque adverso. Se não houver algum tipo de ajuda externa ao sistema financeiro, o resultado será a crise. Esta poderá, no entanto, atingir apenas os agentes mais expostos se o excesso de fragilidade financeira não for generalizado. Se, por outro lado, a fragilização tiver atingido uma parcela importante do setor financeiro, abre-se o risco de ocorrer o que Minsky, tomando emprestado a Irving Fisher, chamou de deflação de débitos. Se os retornos dos ativos não forem suficientes para honrar obrigações, não houver reservas nem acesso a refinanciamentos, só resta uma saída: vender ativos para pagar dívidas. Minsky chamou a isso, usando a linguagem de mercado, vender posição para fazer posição. Se as dificuldades são generalizadas, contudo, a venda de ativos não é uma alternativa eficaz, pois tudo o que ela provocará será o agravamento e a disseminação das dificuldades. Se muitos agentes tentarem liquidar ativos ao mesmo tempo, os preços destes últimos cairão, não apenas impossibilitando que aqueles agentes consigam pagar suas dívidas, como também contagiando outros detentores dos mesmos ativos ou ativos com características similares. Assim, é preciso correr cada vez mais para ficar no mesmo lugar. Vende-se mais para obter menos receita, porque os preços caem se houver excesso generalizado de oferta. Como Fisher, antes de Minsky, já havia mostrado, o limite natural desse processo é a destruição completa da riqueza financeira do sistema e a insolvência generalizada. Esse processo era associado, tanto por Fisher quanto por Minsky, a depressões, como a da década de 1930. Deflações de débito dependem de dois fatores para ocorrer. Primeiro, que a fragilidade seja, se não generalizada, pelo menos extensa o suficiente para que o volume de ativos a serem liquidados seja significativo. Segundo, o de que nenhuma intervenção externa por parte do governo, por exemplo, ocorra para deter a queda de preços dos ativos. Essa abordagem tornou Hyman-Minsky um autor de citação obrigatória em qualquer trabalho sobre crise financeira. Suas análises exerceram grande influência não apenas na academia, mas também nos meios financeiros. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!